A segunda temporada de Dragon Prince já vai estrear semana que vem, dia 15. O que eu acho meio cedo, visto que a última temporada foi em setembro. Bem, eu espero que tenha uma outra temporada ainda esse ano, porque senão vai ficar uma distribuição meio esquisita. Mas enfim, com essa nova temporada, consequentemente, fui relembrar a temporada anterior. E me deparei com como a série fala sobre preconceitos e intolerância. Assim, a história de Dragon Prince é construída a partir de um preconceito dos elfos contra os humanos, quando, por causa de um único indivíduo, os elfos assumiram que toda a espécie humana era daquela mesma forma. Afinal, se um humano usou magia sombria, provavelmente os outros irão usar também. Então, os humanos são injustamente expulsos do seu antigo território, um ato intolerante dos elfos, provavelmente gerado pela raiva, mas que causou uma guerra entre as duas espécies, sendo a guerra a forma mais eficaz de se perpetuar estereótipos, principalmente entre os jovens que não começaram esse conflito ou sequer entraram nele. Porque quando alguém volta de uma guerra, esse alguém não vai contar coisas boas sobre o inimigo, e essas histórias que eles irão contar irá alimentar o imaginário popular e criar um conceito que não necessariamente é verdadeiro. Ou seja, a história da série nem começou de fato, e até aí já vimos que para dois grupos se odiarem, é preciso só de um indivíduo mal intencionado e várias pessoas raivosas. A guerra é cheia de incertezas. Por que não pode fazer alguma coisa? Por que não faz as pazes com eles? O que eu quero falar nesse vídeo é sobre uma cena que me chamou a atenção já na primeira vez que vi, quando Sokka, Katara e Aang, quando Callum, Erzan e Hyla chegam na cabana de inverno, eles encontram a sua tia Toph. Amaya. Amaya é a líder na fronteira entre elfos e humanos. Ou seja, diariamente ela deve ter encontrado elfos que querem matá-la. Ela deve ter perdido muitos companheiros e, claro, ela deve ter sido ensinada a matar o inimigo. Na verdade, ela só vai até a cabana, pois ficou sabendo que elfos lunares estão ameaçando a vida dos seus sobrinhos. Então, quando ela encontra Hyla sozinha, não havia outra reação senão atacá-la e prendê-la. Além do que, não iria condizer com a construção do personagem se ela tentasse dialogar com a Hyla antes de prendê-la. Amaya chega ao local com a verdade de que elfos são ruins. General, o castelo está sob ameaça. Assassinos infiltraram o reino. Elfos da Lua. Do pior tipo. No meio dessa confusão, Callum e Erzan discutem se eles contam a verdade ou não para a tia deles, onde o sensato Erzan acha necessário, enquanto Callum insiste que ela não irá entender. Erzan ainda é uma criança. Ela não teve tanto tempo para alimentar o preconceito contra os elfos, enquanto Callum provavelmente já deve ter ouvido muito mais coisas sobre os elfos do que Erzan, e ter mais preconceitos do que ele. Na verdade, a gente não sabe se quem matou a mãe dos dois, a irmã da Amaya, sendo que essa pode ser uma informação que só Callum possui e não Erzan, e também ser um dos motivos para que Callum insistisse que a tia deles não iria entender que elfos bons existem. Mas se a gente explicar tudo, Callum... Não adianta. Humanos e elfos não confiam uns nos outros. Isso não vai mudar até a gente levar aquele ovo de volta pra Shadia. A confusão, então, eclodiu em um beco sem saída para os três protagonistas, onde, novamente, o Erzan pede para que eles falem a verdade. Mas Callum prefere utilizar uma ideia muito mais estúpida. Callum tenta intimidar a tia deles, uma pessoa, provavelmente, que já matou vários elfos na sua vida, dizendo que Hyla é um monstro e que irá beber o sangue deles. Obviamente, essa ideia não dá certo, e Amaya acaba atacando Hyla para evitar com que o Callum disse acontecesse. Vista a situação, Hyla se vê em uma única alternativa, deixá-los bem próximos a ela para que eles não se separem e para que ela não seja atingida. Afinal, mesmo se eles tentassem falar a verdade, agora sim haveria grandes chances da Amaya não acreditar e achar que é tudo um truque da Hyla. Conseguindo fugir, a Amaya ainda acreditando piamente na malevolência da Hyla, ela manda um espião atrás deles. Um espião preparado para enfrentar a elfa. Do outro lado, quando os protagonistas fogem, Hyla se mostra bem chateada com o que o Callum disse. Callum se desculpa e fala que não acredita em nada daquilo que ele disse. Você nem imagina como é isso. Vamos lá. Callum disse que Hyla era um monstro sanguinário, algo que deve ter ouvido sobre os elfos em algum momento anterior da vida dele. Quando ele se desculpa, ele não fala que ele sabe que Hyla não é assim. Ele fala que não acredita naquela frase que ele ouviu sobre os elfos. Toda essa situação da mentira do Callum me faz associá-la com as piadas ou qualquer outro tipo de discurso, entre aspas, politicamente incorretos, onde a pessoa que está falando não tem a intenção de ofender e não acredita, entre aspas, verdadeiramente naquilo que ela está falando.
estereótipos se perpetuam através de mentiras, sejam elas mascaradas com entretenimento ou não, que é o caso do Callum. Quando ele fala que ela é um monstro, só ele sabe que ele está mentindo. A Hyla deduz que é uma mentira, mas até ela acredita em certa medida, sendo por isso que ela ficou magoada. Enquanto do outro lado, a tia deles e os soldados não faziam ideia de que aquilo era uma mentira e acreditaram naquilo e continuaram perpetuando aquilo. Rastreie eles, mas não seja visto. E quando tiver uma oportunidade, os liberte. Trazendo para o mundo real, quando um comediante diz, por exemplo, que mulher é burra, mesmo que ele fale que é uma mentira, que é uma piada, não deixa de ser ofensivo para as mulheres e não deixa de reafirmar e perpetuar essa mentira que algumas pessoas ainda acreditam, sendo essa uma situação bem parecida, respectivamente, com a Hyla e a Amaya. E assim, eu estou falando dos comediantes porque achei que é a forma mais fácil de exemplificar, mas isso também acontece nas séries e filmes. Afinal, séries e filmes são invenções criadas por alguém, e quando esse alguém só cria um único tipo de personagem várias e várias vezes, as pessoas acabam pegando essa mentira como verdade. A diferença entre uma piada ou um discurso e as séries e filmes é que nas séries e filmes essas mentiras são passadas e absorvidas mais da forma inconsciente, e por isso são mais difíceis de detectar. Mas voltando pro desenho, para mim, essa sequência de cenas em Dragon Prince foi para mostrar ao espectador que as suas palavras têm consequências, independentemente da sua intenção. Afinal, a consequência direta do discurso do Callum foi a tentativa de homicídio, e depois, indiretamente, ferindo os sentimentos da Hyla. Sem contar também, alguns episódios depois, a perseguição do espião contra a Hyla, né? Eles não são prisioneiros. Eles escolheram viajar comigo. Assim, eu não tô aqui para falar sobre o limite do humor, ou dizer como as coisas devem ser feitas, mas para tentar fazer pensar nas mentiras que contamos e vemos, fazer pensar nas histórias que passamos adiante e recebemos, principalmente pensar no outro e em como essas histórias podem atingir o outro, seja magoando ou enraivecendo. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado, e se vocês gostam das mentiras que eu falo aqui, inscreva-se no canal, clique no gostei e compartilhe esse vídeo. Eu sou Juliana, e até!